Opa, aqui é o Daniel Geraldini e seja bem-vindo ao Bibli. Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais funcionalidades e espero que você entenda também quais são as principais limitações da ferramenta. O objetivo do Bibli é nos auxiliar a unir as premissas que a gente tem sobre o empreendimento e entender se esse negócio que a gente vai fazer é viável ou não sobre o ponto de vista financeiro. Então pode ser que você tenha uma oportunidade que é um terreno e esse terreno será adquirido de tal maneira. Então você acredita que a obra irá custar tanto e será paga de tal maneira. E você acredita que tantas unidades serão vendidas por determinada forma de pagamento. O desafio da viabilidade é unir todas essas variáveis, criar um fluxo de caixa e extrair desse fluxo de caixa os indicadores financeiros. E é exatamente esse o objetivo do Bibli. Eu vou fazer aqui com você um preenchimento fictício para a gente entender como é que essa ferramenta funciona. A ferramenta ela é organizada por meio de empreendimentos e depois dentro de cada empreendimento a gente vai ter uma série de estudos. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro empreendimento. E aqui você pode escrever que esse empreendimento é uma área localizada no centro do município. Pode ser qualquer coisa para ajudar a identificar esse empreendimento, já que você vai ter muitos empreendimentos cadastrados. Agora, a gente está na tela dos estudos do seu primeiro empreendimento. O que é um estudo? É um conjunto de informações. Então pode ser que aqui a gente vai criar o primeiro estudo como sendo um pagamento financeiro para o terreno. Mas pode ser que você ache adequado em determinado momento simular como seria esse empreendimento se você estivesse fazendo uma permuta com esse terrenista. Então nesse primeiro estudo aqui a gente vai colocar como sendo pagamento financeiro. O terreno será adquirido por meio de pagamento. Você pode escrever a descrição que você achar interessante e depois você pode duplicar esse estudo e ir editando as variáveis. Agora sim, a gente entra dentro da nossa viabilidade. Você vai ver que a gente tem aqui os nossos 5 passos para a viabilidade, aqui no topo, mas que na verdade a gente precisa preencher somente 4 deles e aqui nesse último passo é onde que estão os resultados da nossa viabilidade. Aqui na aquisição do terreno a gente pode informar um pagamento financeiro, uma permuta financeira. Permuta financeira é quando o terrenista se torna sócio desse empreendimento ao longo da vida do empreendimento e a permuta física é quando o terrenista recebe unidades dentro do próprio empreendimento como forma de pagamento. Eu vou simular aqui com você, por exemplo, uma área que custa 5 milhões de reais. E essa área será paga por meio de 6 parcelas, sendo que o primeiro vencimento é no dia de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, no dia 16/7/2025. Aí você pode falar, não, eu gostaria que o último vencimento não fosse no dia 16/12/2025, mas que ele fosse no dia 16/12/2026. Não tem problema, você entra aqui e edita qual que é o último vencimento. Vale a pena a gente lembrar que o objetivo de uma viabilidade financeira, né, o objetivo de tudo isso que a gente está fazendo aqui, é tentar simular quais são as variáveis ou tentar simular o mais próximo à realidade do que a gente acredita que vai acontecer lá na hora que a gente vai empreendendo. Então pode ser que você conseguiu mais 12 meses de prazo para essa última parcela, pode ser que o terrenista então queira uns juros. E aí nessa última parcela aqui, ele vai querer 850 mil reais. O software atualiza aqui para a gente automaticamente qual que é o valor que a gente está pagando no terreno. Então, em vez de 5 milhões de reais, a gente está pagando 5 milhões e 16 mil reais. Só para mostrar aqui esse campo, você poderia estar fazendo aqui uma permuta financeira de tantos por cento. E existe a possibilidade de descontar alguns itens antes do repasse ao permutante, que é uma prática de mercado. Então, olha, o seu percentual de permuta é 30%, 35%, como a gente preencheu aqui, mas antes de eu fazer esse repasse para a sua conta, eu quero fazer aqui alguns descontos que são importantes. Você pode descontar a administração de carteira, o marketing, os impostos ou comissão de vendas. Ou pode não descontar nada, como é a configuração padrão. Para esse estudo aqui, eu vou deixar esse campo zerado, porque ele não é interessante para a gente nesse cenário. Eu posso no futuro voltar aqui, duplicar esse estudo e comparar os resultados finais com esse cenário de
aquisição financeira. Já que eu estou fazendo pagamento, eu poderia estar estudando comparativamente com uma permuta. Beleza. Agora, a gente segue para a nossa próxima tela. A próxima tela, aqui na tela de obra, a gente vai informar o custo de obra, que é uma dos principais custos que a gente tem no nosso empreendimento. A gente pode simular aqui, por exemplo, uma obra de 4 milhões de reais. Essa obra vai começar, por exemplo, daqui, sei lá, no mês de janeiro de 2026, daqui 6 meses, mais ou menos. E será uma obra de 18 meses. O software vem e preenche para a gente aqui, né, eu coloquei uma distribuição linear, ele preenche para a gente aqui quanto que você vai gastar por mês. Como eu disse lá na tela de configuração do terreno, aqui na configuração da obra é muito importante que você lance os valores de maneira mais realística possível. Isso significa que se você acredita que nos primeiros meses de obra a sua obra não custa tão caro, você vem aqui e edita esse valor. Não, no primeiro mês a gente deve gastar somente 150 mil reais, em vez de 220 mil reais. E lá no último mês, em vez de 222 mil reais, a gente deve gastar 300 mil reais. É importante que você ajuste isso, porque não é relevante para a gente o quanto a sua obra está avançando em termos físicos, mas é muito importante para a gente o quanto a sua obra está avançando em termos financeiros. A gente tem que fazer essa desassociação entre o cronograma físico e financeiro da obra. E da mesma maneira, você pode vir aqui e editar esses diversos vencimentos e escolher uma data que seja mais conveniente para cada um desses lançamentos. Você pode vir aqui ainda e remover qualquer uma dessas parcelas. Em seguida, a gente entra aqui na nossa tela de vendas. E essa tela de vendas, ela talvez tenha um preenchimento que é um pouquinho mais cheio de informações. A chave para entender isso aqui é perceber que a gente tem perfis de vendas e dentro de cada perfil de vendas a gente tem parcelas. O que é um perfil de vendas? Um perfil de vendas é dizer que determinada quantidade de unidades será vendida conforme determinada forma de pagamento. Então pode ser que você vá vender 3 unidades com pagamento à vista no lançamento. E aí no lançamento você vai vender mais 18 unidades seguindo determinado parcelamento. E por fim, ao final da obra você vai vender mais 35 unidades com outro preço e outra forma de pagamento. Cada grupo de vendas desse que eu descrevi é um perfil de vendas. Então existe um perfil de vendas destinado para as unidades que são vendidas à vista, um perfil para as unidades que são vendidas parceladas e um perfil para as unidades que são vendidas após o último mês de obras. Você determina aí como é que você vai configurar esses seus perfis. Então, por exemplo, o meu primeiro perfil vai ser o meu lançamento e velocidade de vendas aqui é quantos meses eu preciso para vender essa quantidade de unidades. Então, por exemplo, se eu vou vender 10 unidades, eu preciso de 3 meses. Então, por exemplo, eu vou vender no meu lançamento 10 unidades ao longo de 3 meses. Essa parcela vai ser à vista e o preço da unidade vai ser 350 mil reais, será parcelado em um mês e não tem juros. Então, todos os clientes farão o seu pagamento à vista. Aqui a gente pode pôr o nosso primeiro vencimento sendo lá para o primeiro mês de obras. Então, o valor da parcela é 350 mil reais. Eu poderia aqui, nesse mesmo perfil de vendas, falar, não, eu quero apenas um percentual na entrada, eu quero outro percentual parcelado, mas eu estou supondo que a minha unidade custa aqui 350 mil reais. Eu posso adicionar um novo perfil, e aí nesse próximo perfil, eu vou colocar que ele é um perfil parcelado, vão ser mais 6 meses de vendas e aqui eu quero vender mais 80 unidades. E aí a gente vai fazer a descrição dessas parcelas. Então eu vou cobrar uma entrada, aqui eu preciso marcar que é uma entrada, é uma parcela que é mensal e o saldo devedor da entrada, o meu cliente vai dar, por exemplo, 10% do valor da unidade, 35 mil reais. Eu posso parcelar essa entrada para ele em tantos meses e a minha taxa de juros é essa. O primeiro vencimento vai ser no dia 16/1 de 2026. A minha próxima parcela vão ser as parcelas mensais. Eu vou fazer um parcelamento a gente vai fazer um parcelamento para ele do restante. A gente então eu vou fazer aqui aproximado, já que a gente
está dando um desconto aqui para esse cara que está fazendo um pagamento à vista, a gente vai colocar aqui um valor de mais 350 mil reais. E serão 120 meses com a mesma taxa de juros. E aí, o meu primeiro vencimento, então, ele vai ser um pouquinho diferente, porque aqui eu tenho que são 3 parcelas iniciando no mês 1. Então, a primeira parcela vai acontecer no mês 1, a segunda parcela no mês 2 e a terceira parcela no mês 3. Então, aqui eu vou colocar no dia 16 do mês 4 de 2026. E eu posso, por exemplo, inserir aqui uma outra parcela que seja semestral ou uma parcela que seja anual, conforme isso aqui for conveniente para mim. Beleza, agora a gente entra para a nossa última tela de configurações, que são as configurações gerais desse nosso empreendimento. E você vai ver aqui que são várias variáveis para a gente poder chegar o mais próximo da realidade do nosso empreendimento. Então, primeira coisa é o nosso percentual de comissão de vendas. Existem regiões que pagam 6, 7, 8% para os corretores. E aqui eu faço uma pergunta. Se o corretor parcelar a entrada com o seu cliente, ele recebe a sua comissão parcelada ou ele recebe à vista? Não, ele vai receber à vista independente da maneira como a entrada foi parcelada. Ou se ele recebe conforme o fluxo da entrada. Você seleciona aqui. Despesas administrativas. Isso aqui é um campo muito importante dentro da nossa viabilidade. Por exemplo, eu vou explicar aqui o que isso significa e você vai perceber o tanto que isso é relevante para a gente. O gestor desse projeto, pode ser que você seja o gestor desse projeto, precisa ser remunerado pela sua mão de obra. Você tem que ser remunerado pelo seu trabalho e ao final do empreendimento você vai ter uma participação nos lucros desse empreendimento. Mas pode ser que você esteja trabalhando inclusive com investidores. Esses investidores não podem ter a sua remuneração isenta de custo, porque tem uma pessoa envolvida no trabalho e você que está trabalhando tem que ser remunerado por isso. Então aqui tem que entrar o seu salário, o salário da sua equipe administrativa, o custo de manutenção do seu escritório central, e isso aqui é uma coisa que vai ter uma contribuição pelo número de empreendimentos que você tem. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que a gente precisa de 15 mil reais para manutenção do seu salário do escritório central. Na medida em que você for adicionando mais empreendimentos dentro do seu portfólio, cada um vai fazer a sua contribuição para esse número aqui. Então, se você tiver 2 empreendimentos, você tem a liberdade de lançar aqui nesse campo R$ 2.500. A gente tem 2 maneiras de cálculo. Você pode falar que o último mês que você vai receber esse salário é no último mês da obra, o que eu acho interessante. Mas pode ser que você, não, eu quero receber esse salário somente até o início da obra, em que esses recebimentos serão encerrados. A gente pode falar que a partir de hoje você está recebendo esses valores. A administração de carteira. Isso aqui é um campo que é muito comum nos empreendimentos de loteamento. Não é tão comum assim na incorporação imobiliária. Se você é da incorporação, talvez você não saiba o que é isso aqui. A administração de carteira é o que a gente cobra, principalmente dos nossos investidores, para cuidar dos recebimentos daqueles clientes. O contrato ele é sempre financiado por meio de capital próprio. Então, se um cliente compra um lote financiado em 120, 180 meses, é sempre o dinheiro da loteadora. Então, eu vou ter que manter um escritório funcionando durante os próximos 120, 180 meses para cuidar desses recebimentos. E aí, se tem uma pessoa trabalhando, existe um custo para isso. Pode ser que a taxa de administração de carteira seja 5%, 8%, ou então pode ser ainda um valor fixo por parcela recebida. A gente tem aqui os nossos impostos, que pode ser lucro presumido, ou então regime especial de tributação, o RET. Quando você seleciona RET, você pode informar qual que é a sua alíquota do RET. Pode ser que seja 1%, 4%, você vai conversar com o seu contador, descobrir qual que é esse número. E eu vou deixar aqui nessa planilha como sendo lucro presumido, porque o cálculo é um pouquinho mais complexo. Agora a gente tem aqui o nosso custo de capital, que talvez seja o campo mais importante de uma planilha de viabilidade. O custo de capital é a taxa que a gente utiliza para trazer o seu fluxo de caixa para o presente. Isso aqui pode ficar um pouquinho complexo se você não tem muito hábito de lidar com a matemática financeira. Mas é basicamente o seguinte, se você não estivesse fazendo esse empreendimento, se você não estivesse alocando seus recursos neste empreendimento, o que você estaria fazendo em vez disso?
Você estaria fazendo qual outro investimento dentro da economia real? Você pode abrir um posto de combustíveis, você pode abrir uma indústria de calçados, você pode abrir uma rede de franquias no shopping, ou você pode fazer um empreendimento imobiliário, ou ainda pode deixar o seu dinheiro lá em títulos do Tesouro direto. Então, qual é o seu custo de capital? Custo de capital seria a sua melhor alternativa de investimento dentro desse mesmo perfil de risco. Eu coloquei aqui 1,5% porque a gente, neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo, está num cenário de altas taxas de juros aqui no Brasil. As despesas de marketing do nosso empreendimento pode ser, por exemplo, 2% do VGV, sendo que elas vão iniciar lá em 2026 e a gente vai fazer aqui 6 parcelas. Ele preenche aqui para a gente automaticamente o valor dessas parcelas. E despesas administrativas. Despesas administrativas aqui seria tudo aquilo que a gente vai gastar nesse empreendimento para a sua aprovação, que não é obra. Então, o que a gente precisa de investir para que esse empreendimento aconteça que não está no campo de obra e também não é serviço administrativo, né? Então, os projetistas e as taxas de aprovação e taxas de registro. Então, por exemplo, a gente vai gastar R$550 mil ao longo de 10 meses. Agora, então, a gente está pronto para entrar na nossa tão querida tela de resultados. E aqui a gente vai ter o nosso fluxo de caixa, um gráfico, indicadores e uma planilha aqui embaixo. Vamos ir por partes aqui. Primeiro, esse fluxo de caixa. O principal produto de um software de viabilidade precisa necessariamente ser o fluxo de caixa. É a partir do fluxo de caixa que a gente tira todas as informações que são importantes relativas àquele projeto. E isso aqui é o principal produto do software, do Vibli, e também ele vai estar disponível para você lá na planilha, em que você vai poder fazer as suas próprias manipulações de dados. Então, aqui a gente inicia com a nossa coluna de receitas, que aqui essas vendas de R$1.100.000 são aquelas vendas à vista que a gente falou que iria fazer. Aqui a gente tem o nosso lançamento regular acontecendo a partir de janeiro de 2026. Aqui são as 3 parcelas de entrada e aqui para frente a gente tem a nossa primeira parcela que é mensal, porque o cliente comprou aqui, pagou 3 parcelas e vai ter a sua primeira parcela mensal em abril de 2026. E a gente vai ter esse fluxo de recebíveis até lá em agosto de 2036. Aqui a gente tem o nosso pagamento financeiro do terreno, porque aqui iniciam as nossas despesas, e a gente está aqui com essas parcelas de R$833 mil. E aqui a gente inicia o nosso custo de obra, sendo que a gente vai ter uma obra de R$150 mil, a gente tinha excluído uma obra lá no meio, né? Excluiu aqui 2 obras no meio do preenchimento. O nosso custo de marketing está lançado aqui, a nossa comissão de vendas, projetos de despesas administrativas acabou sendo lançado como sendo apenas uma parcela. As despesas administrativas que vão até o último mês de obra, o último mês de obra são aqueles R$300 mil no 10 de 2027. A gente tem aqui os nossos tributos que são cobrados de maneira trimestral, né, segundo o nosso governo, lá no lucro presumido, imposto de renda, contribuição social acontecem a cada 3 meses e a gente tem o nosso PIS e COFINS que acontece de maneira mensal. E a gente tem aqui, por fim, nessa última coluna, os nossos saldos. A gente tem o saldo nominal, o quanto que isso aqui está acontecendo a cada mês, e o saldo a valor presente. O que é importante aqui? Primeira coisa que é importante, essa coluna aqui de saldo nominal mensal, ela é muito importante para você planejar a necessidade de capital no seu empreendimento. Essa coluna, por exemplo, está negativa aqui no primeiro mês em R$1.398.000, R$1.400.000. Esse número aqui, ele acontece somente dentro da nossa planilha, não acontece na realidade. Por quê? Essa conta jamais pode ficar negativa. Uma conta de pessoa jurídica no banco não tem limite de cheque especial. Isso significa então que você precisa contratar um investidor ou o seu próprio capital para colocar aqui dentro desse empreendimento. Alguém tem que suprir essa necessidade de capital. E aqui a gente tem esse valor acumulado a valor presente. O que isso significa? Eu tenho um vencimento de R$848 mil para daqui 30 dias, porque ele está no mês seguinte, já está no mês 2.
Se eu trago esse número para o presente, seguindo aquela taxa de desconto de 1,5% ao mês, eu tenho aqui R$835 mil. Beleza? E na hora em que a gente vai caminhando aqui para o final dessa planilha, a gente tem um número que é esses 17 milhões de reais, que a gente chama de valor presente líquido. O VPL, ele significa mais ou menos o seu lucro econômico, é o quanto o seu empreendimento vai dar de lucro no presente, descontado os custos de capital, as despesas administrativas, incluindo a influência do tempo sobre o seu projeto. Então esse aqui é um empreendimento que será lucrativo para você, porque ele é maior do que zero, e o lucro econômico dele, a valor presente, é de 17 milhões de reais. Aqui nesse gráfico a gente consegue comparar o comportamento. Na linha azul a gente tem o nosso saldo nominal, que é o saldo nominal acumulado, né? É o saldo, o número, que é esses 50 milhões de reais que a gente vê aqui em cima. E embaixo a gente tem o saldo acumulado a valor presente, que é o nosso VPL. Aqui embaixo a gente tem um resumo de indicadores e a gente tem aqui que o nosso VPL é de 17 milhões de reais. A gente pode ainda fazer o download desse arquivo em Excel. Eu vou abrir ele aqui e você vai ver que é mais ou menos esses mesmos dados aqui a gente vai ter lá no Excel. Beleza, está aqui o nosso Excel. É a mesma planilha. Ela está agora no Excel completamente editável. Você pode vir aqui e alterar esses valores da maneira como você achar conveniente. A gente tem aqui embaixo, então, no valor presente, a gente tem aqui aquele número que a gente tinha identificado de 17 milhões de reais. Aqui nessa outra tela a gente tem o resumo de resultados que estava lá dentro do Vibly. O que mais que é interessante dentro do Vibly, né? Isso aqui já é muito útil para você tomar suas decisões de investimento, decidir em qual projeto você vai avançar, o que você precisa ajustar, qual é a sua necessidade de capital. Aqui dentro do Vibly você ainda pode voltar dentro dos seus empreendimentos. Aqui é um pagamento financeiro, você pode duplicar esse pagamento financeiro aqui, clonar esse estudo e falar que agora você quer simular os custos ou os resultados desse empreendimento se você estivesse fazendo uma permuta. Seria um negócio melhor ou não? Dá para simular isso aqui também. E você pode entrar aqui dentro do seu estudo e rever todas essas informações. E você pode mudar aqui alguma coisa que você ache que terá um impacto financeiro dentro do seu negócio. Bem, esse aqui é o Vibly. Você pode assinar o Vibly hoje, você tem acesso a essa ferramenta por 7 dias sem nenhum custo. Vai ser necessário você, no processo de compra, informar seu cartão de crédito, porque a renovação é automática, mas nos primeiros 7 dias você não será cobrado e você pode cancelar sua assinatura nesse período sem nenhum ônus. Tudo aqui direto pela nossa plataforma. Agora, se você ainda tem alguma dúvida sobre o Vibly, se ele vai te atender aí no seu caso, ou se ele funciona para o seu tipo de empreendimento, ou se ele tem tal recurso, me manda um e-mail ou me manda uma mensagem no Instagram que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.